Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento racional dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: e as viúvas que se desviaram para seguir Satanás. Quem era este? Quem era este ser? Quem eram estes seres? Porque assim está escrito, assim a religião acredita, no literal, e não tem o mínimo de interesse de buscar o entendimento disso para passar aos seus fiéis, para passar aos seus seguidores. E sim, as pessoas, quando se deparam com esse nome Satanás, diabo, opa, é um ser do mal, é um ser demoníaco. E esses youtubers também devem ser de Satanás, também deve ser, porque eles ficam falando contra Jesus, ficam falando contra não sei o quê, contra não sei o quê. Então, o irmão pediu para mim, para falar sobre 1 Timóteo capítulo 5, e assim eu vou passar meu simples e humilde entendimento. Espero que eu possa ajudar de alguma forma. Então vamos lá. Eu te convido a ler 1 Timóteo, capítulo... Assim está 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Veja, estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. As viúvas, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Paulo não deu nenhum mandamento, Paulo estava exortando os irmãos, estava aconselhando os irmãos. Paulo tinha conhecimento da lei. Paulo foi fariseu. Paulo, ele era pertencente à tribo de Benjamim. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel sobre o judaísmo. Então Paulo carregava em sua mente resquícios do judaísmo, resquícios do legalismo de Moisés. Assim como muitos pregadores da graça, eles carregam, na sua maioria, eles carregam resquícios da religião. Eu, graças a Deus, eu tenho pouquíssimo conhecimento, porque Deus nunca permitiu para mim ficar dentro dessas choupanas. Então eu tenho pouco, não tenho muita conhecimento não tenho muitos vícios da religião, eu não. Então por isso que eu acho que eu consigo entender de uma forma mais racional, não de uma forma fanática. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Então Paulo estava falando para aquelas senhorinhas, aquelas viuvinhas ali, depois dos seus 60 anos ali, que já estavam cansadas de batalhar, de trabalhar, para que elas ficassem, se dedicassem somente às coisas do Senhor, em oração. Dia e noite, viver assim. Viver, porque aquela euforia de menina nova, de pessoa nova, já tinha passado. Então Paulo estava falando isso. 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Olha, então mesmo ela com uma certa idadezinha, mas quando ela começava a querer ir pro baile do alalaô, pros baile funk, é claro que é uma brincadeira que naquele tempo, será que tinha? Será que lá na comunidade de Paulo tinha um funkzinho lá? Então era, quando ela tinha aquelas mais alvoroçadinhas, mesmo já tendo uma certa idade. Ordene a estas para que sejam irrepreensíveis. Então Paulo estava exortando, admoestando, olha, baixe seu facho, baixe seu fogo, para você não ficar sendo disciplinada, para você não seja irrepreensível. 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. 9. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido. Veja, eu não puxei aqui, mas lembra-te que os fariseus perguntou, querendo pegar Jesus, falou assim, a mulher casou com 5, casou com o primeiro marido, segundo marido, terceiro. Lá no céu, com quem essa vai ficar? Jesus disse o quê? Com nenhum marido. Porque no reino celestial, no reino espiritual, são todos como anjos. Ele quis dizer, são espíritos. Não tem sexo. Não tem desses desejos que a carne tem. O espírito não tem os desejos. Então Paulo estava falando aqui de uma forma carnal, corrigindo a natureza carnal da pessoa. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas, então eles tinham uma lista lá para marcar as viuvinhas lá tal. Aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos,
se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, tá vendo? Tinha isso naqueles dias, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Então eram pessoas envolvidas ali na comunidade deles, eram pessoas que estavam seguindo os ensinamentos dos discípulos. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Então veja, uma coisa era o ensinamento, o aconselhamento para as viúvas, já que uma certa idade. E outra coisa, essas viúvas novas não era para ser para você prender tanto como era o tratamento com aquelas viúvas mais já de idade, tornando-se condenáveis por não anularem o seu primeiro compromisso. 13. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao diabo, ao acusador, motivo para falar de nós. Então veja, o tratamento era diferenciado. Viúva já experiente, viúva já que estava ali mais propícia ao serviço de ajudar os irmãos, era para fazer isso. E viúva mais nova, ele não queria que fizesse a mesma coisa daquelas viúvas mais antigas. Por quê? A viúva nova, claro, os desejos à flor da pele e tal, para não ficar com fofocaiada, não ficar ali vivendo uma vida ociosa, uma vida sem fazer nada. Então que ela se casasse para montar uma família, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos. 15. Pois algumas já se desviaram, algumas o quê? Das novas. Algumas já se desviaram seguindo Satanás. 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Então aqui está no versículo 15 o tema. E as viúvas que se desviaram para seguir Satanás. Quem era esse? Então pega isso daqui, pega aqui a viúva nova, que começou ali com fogo, não, eu quero casar, e começou a querer o namorico, vai daqui, vai dali. E ele falou, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Que tipo de seguir foi esse? O que aconteceu com essas viúvas mais novas? Elas, com os desejos à flor da pele, elas, com a sua natureza carnal aflorada, fizeram o quê? Foram contra os preceitos, os ensinamentos, os aconselhamentos dos irmãos. Fazendo o quê? Namorico. Deve ter ficado com namorico, deve ter ficado com essas fofocaiadas. Começou a não dar mais atenção. E o que aconteceu? Foi para Satanás, foi para os opositores. Quem eram os opositores? Quem é o opositor da pessoa? Não é a carne. A carne é Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Não é a carne que milita contra o espírito. O opositor do espírito não é a carne. Então, elas foram seguir Satanás, foram seguir os desejos da sua carne. Foram seguir o adversário. É essa situação aqui. Ele pega isso daqui com a mente religiosa, fala, tá vendo? Elas largou a comunidade de Paulo, dos irmãos, e começou a seguir o chifrudo, que solta fogo pela venta, o dragão, a antiga serpente, diabo, falso profeta. E o religioso, o Bíblia, pega esse Satanás como sendo isso. Não. Pois algumas, do quê? Pois, veja, além do mais, elas aprendem, falando aqui, da mais nova, né? Não inclua na lista viúvas mais novas. Então não era para colocar naquela relação, naquele controle deles, das que ajudavam o ministério ali, as mais novas. Não era para fazer isso, era para deixar elas separadas. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, elas querem se casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas. O que é ocioso? Vamos ver se tem uma observação aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui não vai ter. Andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário, ao inimigo, ao diabo. O que significa diabo? Adversário. Motivo algum para falar mal de nós. Veja, o adversário aqui eram pessoas. Por quê? Seres
se fosse seres demoníacos, espirituais do mal, anjos caídos, que interesse tem ficar falando? Que interesse tem? Ah, lá fora tem um satanás, tem um demônio que tá falando mal de mim. Mas ele é espírito. Alguém sabe se ele tá falando de mim ou não? Então os adversários aqui eram pessoas de carne e sangue. Eram os judeus, os religiosos, que ficavam acusando os discípulos. Ó, tá vendo? Você fica aí, só que as viuvinhas, suas viuvinhas novas, todas cheias de fogueteira e fogo, ó, o que elas estão? Elas estão por aí, dando os pulinhos, vai aqui, vai ali. Então isso aqui, esse adversário era pessoa de carne e sangue, era zoião, era dor de cotovelo, era pessoa lá fora. Aí ele fala, pois algumas já se desviaram, seguindo o quê? Os desejos da carne, seguindo o quê? O opositor do ser humano, o opositor de Deus, quem é? A natureza carnal. A carne e o espírito são opostos. É água e óleo, não se mistura. É o polo positivo e o polo negativo, não adianta. Esquece, esquece. Então, o entendimento dessas viúvas aqui, no meu modo humilde de passar, simplesmente é isso. Não tem nada a ver desse Satanás aqui ser um ser de chifre de cauda. Tire isso da sua cabeça. Isso daí é uma lenda, é um mito religioso. É um mito do entendimento carnal, de quem não tem a mínima revelação dos escritos bíblicos, dos que tem o mínimo de conhecimento racional dos escritos bíblicos. Então, meu irmão, isso aqui é para você que pediu para mim falar sobre as viuvinhas, 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Então, o entendimento é esse. Tinha a separação das viúvas mais antigas, que prestavam serviço aos irmãos que se reuniam como igreja, e ele falou, cuidado com as viúvas novas, devido os desejos carnais, para elas não ficar por aí, perambulando, ficar saltitando aqui, saltitando ali, escandalizando o nome de Cristo, escandalizando a comunidade de Cristo. Então é bom que essas viúvas novas casem logo, para não ficar ociosas. Deixa eu ver se aqui tem no dicionário, quer ver? Vamos ver o dicionário aqui, o que aparece aqui. Ó, preguiçoso. No Almeida fala, ocioso é uma pessoa preguiçosa. Deixa eu ver se no Russais tem alguma coisa mais aqui. Esse Russais aqui, ele fala tanta coisa. Que ou aquele que está sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo. Então era isso. As viuvinhas novas, bonitinha, toda arrumadinha, ficava com ociosidade, ficava sem fazer nada e ficava com esses costumes feios aí. Assim seja. Então, se foi útil, joinha. Compartilhe o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo, se assim papai permitir. Tchau!